Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber, um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, ouvinte do Academia do Saber, mais um programa do Instituto Chama. Eu sou o Pedro Fabrini e vou estar com você pela próxima meia hora. Do meu lado, a minha amiga, a terapeuta, a treinadora comportamental, Fabiola Souza, essa amiga que 2025 me deu. Que ano incrível que foi caminhar ao seu lado, Fabiola, de verdade. E que bom ter você aqui de volta, tudo bem? Tudo bom. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, foi o maior presente da minha vida desse ano, foi você. Foi muito incrível mesmo. E a gente está indo agora, olha, para o último programa do ano, o último programa Academia do Saber. Fabiola, que abriu o programa esse ano, vai encerrar o ano com a gente também. Fá, faz uma avaliação de como foi esse 2025, seu primeiro, e depois, na sequência, eu tenho uma outra pergunta para você. Nossa, esse ano eu realizei muitas coisas que eu tinha já o sonho de realizar. E graças ao Instituto Chama, né, que me chamou, e fiz palestras, treinamentos, atendi muita gente, me aprofundei na constelação familiar, na parte sistêmica, que era uma coisa que eu gostava bastante, mas eu trabalhava pouco com isso. Renascimento que a gente fez. Então, foi um ano, assim, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Esse ano foi incrível. Eu queria saber de você, Fá, por que todo começo do ano as pessoas começam falando, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer tudo que eu quero, esse ano eu vou construir uma história diferente. E aí não chegou nem o carnaval, a pessoa já desistiu e já está tocando a vida do jeito que estava, né? E já desiste do ano pro ano que vem. Um monte de gente, a gente viu acontecer isso. Um monte de gente que falou que 2025 ia ser o ano, e aí chegou no final de 2025 e não fez nada, não modificou, não quis. Por que as pessoas desistem? As pessoas têm muitas travas mentais, né, Pedro? Além das travas mentais, tem muitas crenças. Então, conforme a pessoa foi programada na infância, por que a gente fala programado? Porque você vai assimilar toda aquela crença que vem do seu sistema familiar, né? Então, você recebeu toda aquela informação. Vamos imaginar que um computador sem nenhum programa instalado. E do 0 aos 7 anos só foi colocando programas ali. Então, tudo que a pessoa viu, ouviu, sentiu e percebeu, porque o bebê, ele não entende as palavras ainda, mas ele percebe o campo, ele percebe como é que está a energia na casa dele. Então, tudo aquilo é informação. E aí, do 0 aos 7 anos, tudo isso entrou no inconsciente e aí passou a ficar lá. Então, tudo que ele vai agir quando adulto, a maneira como ele age quando adulto, é o reflexo daquilo que ele recebeu quando era criança. E aí ele tem a vontade de fazer, porque aquilo é da alma dele. Ele sabe que ele tem alguma coisa grande para realizar, mas ele não consegue. E aí ele não consegue não porque falta vontade, mas porque tem alguma coisa que amarra, que segura, que prende ele e ele não consegue dar o passo que ele precisa. São emoções que ficam reprimidas? Podem ter emoções reprimidas aí e aí a gente consegue liberar essas emoções, fazer uma investigação de quando foi que aquilo começou a aparecer na vida dele, de quando que ele captou aquilo e consegue liberar essas emoções, porque daí fica mais leve para ele tomar as decisões. E tem liberação emocional que é feita com ímã, né? Como é que funciona isso, Fá? Porque a gente estava falando de biomagnetismo nos 2 últimos programas. Aqui a gente vai falar um pouco mais de biomagnetismo. Olha, para você que não ouviu os outros programas, eu aconselho você a dar uma buscada aí no YouTube e ouvir os últimos 2 programas sobre biomagnetismo. Essa técnica incrível. Fabiola está fazendo atendimento e vai dar um curso agora em janeiro para quem quer ser terapeuta de biomagnetismo.
magnetismo numa turma super reduzida, um custo super pequeno, e você pode ter isso como uma profissão, um ganho extra, né? A gente estava até fazendo uma conta aqui que se a pessoa fizer 2 atendimentos por dia de biomagnetismo, em um mês ela consegue ter uma renda extra de R$ 15.000, o que é muito, muito bacana pelo preço médio de mercado, né? De repente você pode trabalhar um pouco mais caro, um pouco mais barato, depende do teu lugar, da tua estrutura, da tua vontade, ou você pode fazer só para ter conhecimento você mesmo. Pode fazer para tratar a família também. Exato. E tratar a si mesmo, né? É isso. Então, ó, você já pode garantir sua vaga através do 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Mas a gente estava falando sobre a liberação emocional feita com ímã, que dá para fazer. Dá. Então, eu faço o primeiro passo da liberação que a gente vai fazer e vem investigar de onde vem aquela emoção. É uma emoção que foi herdada? Ela foi herdada do pai, foi herdada da mãe, ou ela foi herdada de antepassados, dos avós, dos bisavós? De quem veio essa emoção? Né? Então, a pessoa chega, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com... depois que aconteceu tal fato na minha vida, eu comecei a agir dessa maneira. Então, da onde que vem? Aí depois a gente investiga se foi através do sistema familiar. Se não foi, em que idade ela começou a sentir aquilo? Pode ter sido na escola, algum bloqueio, algum amiguinho riu dela e aí ela não consegue mais falar em público, ou a professora chamou a atenção e aí ela fica com medo da autoridade. Então, tudo que se refere à autoridade no trabalho, ela não gosta, então ela se afasta, ela não aceita a ordem de ninguém. Então, onde é que foi? Então, a gente faz uma pesquisa para saber de onde veio aquela emoção. Depois, a gente vai liberar aquilo. Então, eu libero com um ímã. Aqui eu tenho um ímã de alta potência aqui. Esse ímã tem 3.800 Gauss de potência. E eu pego esse ímã na parte negativa dele e passo aqui na testa. Tem gente que fala daqui, do lábio, porque a gente vai usar o vaso governador, que é um meridiano de acupuntura, que é responsável pelo nosso equilíbrio do corpo, equilíbrio da homeostase do corpo. Então, eu passo aqui e vou liberando essa emoção. Essa técnica é baseada no Código das Emoções, do Dr. Bradley Nelson. Quem quiser pesquisar também, tem na internet alguns vídeos que explicam bem essa técnica. E esse Código das Emoções, ele categorizou em 60 emoções e dividida em órgãos, porque a emoção ela fica aprisionada nos órgãos também. A medicina chinesa já fala isso, né? A raiva fica no fígado, a tristeza no pulmão, o medo na bexiga e no rim. Então, cada órgão acumula as emoções. Então, aprisiona essas emoções. Então, com a liberação emocional do ímã, eu consigo liberar intencionando isso. Eu vou da testa e desço até o cóccix aqui. Inspiro e solto o ar. Quando eu faço esse movimento, é como se houvesse uma troca energética. O ímã, ele proporciona... Quando a gente pega 2 ímãs, né? Negativo com negativo, você vê que ele afasta. Então, é esse movimento de afastar. Como eu consigo explicar, mais ou menos, né? Como é que funciona. E aí, a gente consegue ir liberando essas emoções. E dá para fazer isso à distância também. Dá para fazer à distância. Então, por exemplo, você atende hoje lá no Vale do Paraíba, mas aqui quem está ouvindo a gente, vamos dizer que seja uma pessoa de Santos, porque a nossa audiência aqui é incrível. Então, às vezes a pessoa está lá em Santos, está em Campinas, está ouvindo falando, não, eu quero ser atendido pela Fabíola, eu quero fazer uma sessão de biomagnetismo, eu quero fazer uma liberação de emoção. Dá para fazer à distância? Dá para fazer à distância. Não precisa estar comigo, né? E nem precisar, mas nesse horário seu eu não consigo. Eu faço e passo para ela todas as emoções. Eu passo um relatório. Então, é como se eu fosse... quem está acostumado, né, com terapias, entende muito isso da pessoa ser tipo uma antena. Então, eu faço em mim, sintonizando a pessoa. E aí, eu faço essa liberação para ela. Quando a pessoa está comigo, eu consigo fazer a liberação e ela tem horário, né? A gente faz online, ela vai fazendo com a mão dela. Então, a mão direita dela é como se fosse um ímã negativo. E ela passa a mão nesse meridiano aqui do vaso governador. E aí, ela vai liberando e fazendo os movimentos de inspirar e soltar o ar.
E aí ela libera. E é muito interessante porque quando a gente faz a pesquisa e sai, por exemplo, com 12 anos aconteceu alguma coisa que te trouxe essa mensagem, essa emoção do choque, por exemplo. Ela ficou chocada com alguma coisa, algum bloqueio ali. Aí eu falo de um tal ano, assim, quando você tinha tal idade, aconteceu alguma coisa, ela fica... Ai, não sei. Aconteceu, mas foi um pouquinho depois dessa idade, foi 12, 13 anos, né? E aí... aconteceu, ela relata o fato que aconteceu. Então, às vezes, ela nem lembra e depois ela consegue se lembrar do fato e relata que ela teve uma liberação física daquilo. O que é uma liberação física? Às vezes a pessoa vai mais ao banheiro, fazer o número 1 ou o número 2. Às vezes vomita também. Você tá realmente, o corpo está realmente expulsando aquilo, expurgando aquilo. Depende da gravidade e do tanto que aquilo ficou aprisionado nela. Então, ela tem essa E por que é importante a gente liberar as emoções antigas, Fá? Porque senão você não vai para frente em lugar nenhum na vida, né? Trava tudo. Isso emocionalmente. Agora, fisicamente, quando você não libera emoções, você está adoecendo o órgão. Lembra que eu falei que as emoções elas ficam aprisionadas nos órgãos? Então, você vai adoecendo o corpo mesmo. Porque é como se você tivesse ali criando um ambiente propício para as células se desenvolverem de uma maneira doente. E aí ele vai adoecer o órgão mesmo. Aí quando fica mais velho, você começa a ter um monte de coisa, um monte de problema de saúde mesmo. Porque adoece primeiro no corpo energético e no corpo emocional, para depois adoecer o físico. O físico é o último estágio da doença. Ele Quando não é chega o primeiro. No físico, já veio de outros lugares. Já veio, né? de outros lugares. Por isso que é importante cuidar tanto do emocional, do mental, da parte energética, né? Desses 7 corpos que a gente tem, né? A gente tem 7 corpos: físico, o energético, o mental, o emocional, o intuitivo, né? Então, é importante a gente estar cuidando desses corpos, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente já não tem tanta energia para o corpo se autocurar. Na medicina chinesa, a gente fala que a gente aprende que a gente nasce com um X de energia para a gente gastar durante toda a vida. É como se fosse uma poupança. E ela fica ali no rim, armazenada ali no rim. Quando você é jovem, você dorme tarde, come mal, né? Vai para balada. E aí você nunca fica doente, porque você tem uma quantidade grande de energia armazenada. Mas o corpo ele vai utilizando ali, de pouquinho em pouquinho, para você entrar em equilíbrio sozinho. Então você não sente que você adoeceu e se curou. Quando vai ficando mais velho, o corpo já não tem mais aquela quantidade de energia. E aí ele não consegue mais se equilibrar sozinho. E aí você começa a adoecer mais. E esse período, assim, a poupança, a gente não consegue depositar. A gente só saca dessa poupança de energia que a gente tem, da energia vital. Como que a gente faz para não sacar da poupança? Cuidando. Equilibrando. Quando você cuida, você não está precisando gastar daquilo lá. Então você tem que cuidar da alimentação, dormir direito, dormir às 8 horas, dormir antes das 10. Então, tudo isso que a gente não faz, né? Então, olha, você que está ouvindo a gente agora, se você quiser se presentear nesse fim de ano, se você quiser começar 2026 de uma forma diferente, se você quiser presentear alguém, a Fabíola é uma pessoa muito responsável no trabalho dela, uma pessoa muito profunda no trabalho dela. Você vai ligar agora no 11 9 13 15 5859, eu vou direcionar você, a nossa equipe vai direcionar você para a equipe da Fabíola, e ela vai ver o que você está precisando mais. Você pode falar assim, eu não consigo deslanchar na vida, eu vivo ciclos repetitivos, meu relacionamento está ruim, eu tô com uma dor que não cura, pode ser dor física, dor emocional.
qualquer coisa, porque ela atende em várias áreas, e aí ela vai direcionar você, vai falar, não, então vamos fazer uma sessão de biomagnetismo, ou vamos fazer uma constelação, ou vamos fazer um reiki, né, alguma coisa assim, ou uma hipnose, tudo isso para poder ver o que é melhor para você, o que você está mais precisando. Então, de repente, você podia aproveitar essa última semana do ano, essa primeira semana de 2026, para se presentear, para começar a fazer diferente e para se dar esse presente. Então liga agora no 11 9 13 15 5859, pede para marcar uma sessão com a Fabíola, tá bom? A nossa equipe vai encaminhar para ela. Ela está com valores promocionais, ela está com condições de pagamento que ela nunca fez antes, e você vai ter a chance de começar 2026 diferente. E se você é uma pessoa que sente o chamado para atender alguém, sente o chamado para ser terapeuta, fala assim, nossa, eu sempre quis trabalhar com terapia, acho tão bonito quem faz isso, quem auxilia os outros, quem modifica, quem cura os outros, né, através dessas técnicas, ajuda as pessoas a se curarem. Quem sabe você não faz o curso de biomagnetismo que a Fabíola vai fazer agora no mês de janeiro. É assim, um preço incrivelmente baixo. Se você atender 2 pessoas por dia, num preço normal de sessão, dá para você fazer num mês aí 15 mil reais de renda extra, que pode se tornar até sua renda principal. Eu não sei quanto você ganha hoje, mas de repente você ganha menos que isso, você fala, não, eu vou trabalhar com isso aqui. É muito legal e tem um mercado incrível, né? O biomagnetismo é uma coisa que está crescendo muito, e você também pode contratar aqui e deixar sua vaga no 11 9 13 15 5859. Fá, o biomagnetismo está crescendo tanto assim mesmo? A área da saúde, do bem-estar, é a que mais cresce nos últimos anos. Então, eu fiz uma palestra esses dias falando justamente sobre isso. Quem consegue se colocar no mercado, quem consegue passar a sua mensagem, consegue muitos clientes, porque as pessoas estão precisando disso, de se cuidar tanto do mental quanto do físico, né? Porque hoje o mundo está meio doido, né? Então, as pessoas estão assim, no trânsito você vê que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Eu acho que a parte mais legal disso é você se equilibrar emocionalmente. Então, tanto a liberação emocional quanto o biomagnetismo, eles vão ajudar a se equilibrar na parte emocional e mental. Porque o estresse, ele prejudica demais a saúde também. Então, a pessoa estressada, ela não consegue levar uma fechada no trânsito, né? E o estresse, além de prejudicar na parte emocional e mental, como a gente está falando, ele inflama o corpo. Porque joga um cortisol dentro do corpo que acaba com a pessoa. Joga o cortisol, então às vezes ela só está reagindo àquilo que ela não está conseguindo eliminar, porque a pessoa fica ativa o tempo todo, né? A gente tem um sistema simpático e parasimpático do corpo, que é o simpático é aquele que nos mantém ativos o tempo todo. E a gente está ativo o tempo todo. Até na hora de dormir a gente está no celular ali. Então a gente não tem mais aqueles momentos de pausa. E aí você fica o tempo todo jogando adrenalina, cortisol no corpo e inflamando o corpo. Então qualquer coisa que a pessoa passe durante o dia, ela já reage. Ela já nem consegue mais pensar. Vira uma reação em cadeia, assim, né? Aí o corpo reage, ela reage com raiva, aí ela fica mal porque ela reagiu, e aí se sente culpada, daí ela se sente mal, daí entra em depressão. Nossa, é um processo muito, muito ruim. Então, quando a gente faz esse trabalho mental, emocional, já ajuda a pessoa a se equilibrar o pH. Então, ela vai diminuir esse cortisol no corpo. O pH vai ficar melhor também. Olha, aqui fica um convite também do Instituto Chama para você que quer se reequilibrar, para você que não quer mais viver tão estressado. A gente tem um grupo de WhatsApp gratuito, onde todos os dias a gente entrega uma meditação da noite e uma oração da manhã, para você terminar o seu dia da melhor maneira possível, para você começar o seu dia da melhor maneira possível. São 3 minutos. Cada um deles, e eu tenho certeza que vai modificar o seu dia. Os primeiros 20 minutos do dia e os últimos 20 minutos do dia, eles ditam o seu dia inteiro. Então, se der essa oportunidade, vou te dizer uma coisa, se você fizer isso por 21 dias, você já vai sentir uma diferença incrível. Se você quiser acompanhar durante o ano todo, o grupo é gratuito.
gratuito. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp e pedir para entrar que a gente te coloca lá. É um grupo silencioso, onde todo dia vem uma meditação e uma oração. E se fizer sentido para você, você acompanha com a gente. Então o número é o mesmo, tá? 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Tanto para participar da meditação e da oração, que é gratuito, ou para marcar um atendimento com a Fabíola, que está com uma condição especial, ou para garantir sua vaga no curso de biomagnetismo que vai acontecer agora em janeiro, não é? É, isso aí. É fácil de aprender? Quanto tempo que é esse curso? É fácil de aprender. Aí, o que demora mais tempo é a dedicação da pessoa. Porque a técnica em si, ela é simples. O que demanda mais é a parte do rastreio. Aí ela vai ter que se dedicar um pouco mais para ela pegar o jeito do rastreio. Aprender a rastrear. Aprender a rastrear. Porque a distância, a gente vai ter que lidar com o pêndulo. Aí eu mando para a pessoa um treinamento, onde ela vai treinar o pêndulo a responder o sim e o não. E no começo, os nossos pensamentos interferem no pêndulo, na medição. Então, ela tem que estar atenta, concentrada, e ela não pode duvidar daquilo que ela está vendo. Porque quando ela duvida, o pêndulo não dá as respostas corretas. O pêndulo, o que é? Ele é o inconsciente se manifestando ali. Então, é como se todos nós aqui estivéssemos interligados num único campo, que é a energia que está aqui em tudo, no mundo inteiro. Então, se eu quero pegar a sintonia de uma pessoa que está lá na China, basta eu mentalizar com ela que eu consigo captar a energia dela, né? E aí eu faço o rastreio. Mas eu não posso duvidar das respostas que eu estou tendo. A resposta que eu estou tendo está passando através de mim. Se eu fizer um rastreio, eu recebi uma aluna na última turma, que ela ficava muito em dúvida. Ela queria que a resposta que ela tinha fosse igual a que eu tenho. Não vai ser igual, porque é como se a gente fosse um canal. Então, as informações que ela tem são diferentes das informações que eu tenho. Então, ela vai captar algo daquele paciente e eu vou captar outras coisas daquele paciente. Significa que estamos fazendo errado? Não. Significa que ela tem mais sintonia com algumas coisas e eu tenho sintonia com outras coisas. Então, ela vai ter que treinar esse rastreio, a forma dela fazer o rastreio, ela tem que confiar e ela vai estar ajudando aquela pessoa da mesma maneira que eu estaria também fazendo, né? Então, por exemplo, os pares, né? Quando a gente trabalha em pares aqui no biomagnetismo, pode ser que para mim, eu faço um rastreio, saia fígado, baço. E a outra pessoa, saiu o intestino e bexiga, por exemplo. Tá errado? Não tá errado, porque as informações que você captou estão relacionadas a isso, porque a gente capta também muita emoção. O que eu tenho que é diferente do que você tem, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, a informação ela vai passar através de você e tudo aquilo que você tem de informação vai sair ali, no pêndulo, por exemplo, na hora do rastreio. Todas as informações que eu tenho vai também sair ali no pêndulo. Olha, é interessantíssimo. Você pode virar um terapeuta de biomagnetismo através do 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Fá, a gente está chegando no final do programa. A gente está chegando no final do último programa Academia do Saber desse ano. E eu quero te dizer uma coisa. Esse ano eu ganhei um prêmio muito grande em janeiro, quando durante a formação dos maiores treinadores do Brasil eu estava lá e eu tive a honra de te conhecer. E eu tive a honra de te entrevistar pela TV Bandeirantes. E eu tive a honra de poder caminhar ao seu lado e da gente começar a impactar tantas vidas como a gente tem impactado. Você é realmente uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Uma das pessoas mais preparadas que eu conheço. Obrigada. Eu tenho uma honra incrível de caminhar ao seu lado, de poder te chamar de amiga e saber o teu potencial e saber como você está indo longe e cada vez crescendo mais. Eu não tenho dúvida que em 2026, junto com o Instituto Chama, a gente vai impactar mais muitas e muitas vidas e que Deus me abençoe
a ter tantas pessoas boas como você ao meu lado, porque minha vida modificou e cresceu muito comigo caminhando contigo. Eu queria te agradecer pela amizade, queria te agradecer por ser minha amiga, queria te agradecer por tanta doação. Eu que quero te agradecer por tudo. A minha vida começou a deslanchar também quando eu te conheci lá naquele treinamento, que você confiou, nem me conhecia. Vem fazer um programa comigo, né? Foi o primeiro lá na TV Bandeirantes. Vem fazer uma palestra aqui. Eu falei, mas meu Deus, vem fazer o sistêmico aqui no meu treinamento. Meu Deus! Então, você me ajudou a me desenvolver e a acreditar também, porque a gente, apesar de trabalhar com terapias, a gente também tem as nossas crenças, as nossas limitações que a gente vem desde a infância, né? E você foi aquela que me tirou, falou, não, você pode, você consegue, e a minha vida deslanchou demais nesse último ano. E o ano que vem vai ser muito melhor. Olha, se você quiser caminhar com a gente em 2026, vem pro Instituto Chama, segue @Fabiola Souza Terapeuta, @Instituto Chama, @PFabrini. Muito obrigado por ter estado com a gente em 2025. Muito obrigado à Vibe Mundial por ter aberto portas pra gente. Em 2026, a gente vai estar junto construindo uma nova história e crescendo cada vez mais. Se você ouve minha voz e reconhece esse chamado, é porque essa mensagem é para você. Acompanha a gente e estaremos juntos em 2026 até o próximo ano, se Deus quiser. Você ouviu